Galera, é o seguinte, hoje a gente vai dar uma olhada em como estão os gráficos do Nintendo Wii em 2020, um dos consoles mais bem sucedidos de todos os tempos da Nintendo. Antes do Nintendo Wii, a Nintendo estava passando por dificuldades por ter perdido para a concorrência nas duas últimas gerações, com o Nintendo 64 e o Nintendo GameCube respectivamente. E para poder sair do buraco, deixou de apostar em capacidade de hardware e passou a apostar na interatividade com seus controles que fazem uso de acelerômetro e giroscópio para captação de movimentos. E deu muito certo. E eu quero ver nesse vídeo se com esse tipo de controle e essa nova proposta é possível encontrar bons gráficos para serem jogados em 2020 com um console de 2006. Mas antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder, beleza? E é impossível a gente começar qualquer vídeo de um console da Nintendo e não começar falando sobre Mario. Os jogos são praticamente uma marca registrada de qualquer console que a empresa já fez ou vai fazer. E com isso a gente vai começar pelo ano de 2007, com um dos games da franquia que eu particularmente mais gostei e joguei, Super Mario Galaxy. O jogo possui uma jogabilidade completamente em 3D e não tem medo de ousar com relação a ângulos de câmeras. Seguindo o nome do jogo, a ideia é você se sentir literalmente livre para poder explorar toda uma galáxia e funciona muito bem. Os visuais e a jogabilidade são extremamente orgânicos e acabam ornando com tudo que o jogo tem para poder oferecer. E sendo sincero, os jogos do Mario passaram a ter um estilo visual que me agradasse só depois do Mario 64, lançado pro Nintendo 64. Acho inclusive aquele jogo um marco para a história dos videogames. Mas foi aqui com os gráficos de Super Mario Galaxy que eu realmente tirei o chapéu para Nintendo. O jogo é praticamente uma explosão de cores vivas de tão bonito que é, e não faz questão nenhuma de economizar nesse sentido. Os estágios, além de terem designs característicos, o que não é nenhuma novidade em um game da franquia do Mario, também possuem cores únicas implementadas para cada um deles, não tornando a experiência enjoativa e dando uma identidade visual marcante para cada cenário. Além disso, há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pelo cenário, e os efeitos de luz dão um toque bem especial na parte artística do jogo, bem como também os efeitos de partícula. É importante mencionar também a modelagem dos inimigos que é muito boa. Todos eles têm uma animação muito bem trabalhada para jogabilidade e o estilo de câmera em 3D. O mesmo serve para o Mario, que tem uma jogabilidade com movimentação muito detalhada e imersiva com o uso dos controles do Wii, tornando a experiência muito mais agradável. Super Mario Galaxy é de longe um dos melhores jogos do Mario que eu já joguei e inevitavelmente olho para ele hoje em dia e acho o jogo incrível, muito bonito de ser jogado graças ao seu estilo gráfico mais animado quando a gente compara com um jogo que tem o intuito de ser mais realista. Enfim, vale muito a pena jogar Super Mario Galaxy em 2020. Mas ainda seguindo essa linha de raciocínio nostálgico, a gente pula pro ano de 2010 e chegamos a mais uma franquia renomadíssima e que se vocês não jogaram, com certeza já ouviram falar. Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong é uma saga criada no Super Nintendo e por lá fez muito sucesso. Infelizmente esse sucesso não foi contínuo no game lançado pro Nintendo 64, só que podemos dizer que o retorno da franquia foi definitivamente triunfal no Nintendo Wii. E é o seguinte, já nos primeiros jogos, Donkey Kong já possuía gráficos muito inovadores para a época. A animação dos personagens sempre impressionou por ser muito fluida, e aqui o caminho tomado não foi diferente. A começar que o jogo continua usando a jogabilidade que consagrou a franquia na década de 80. A gente encontra uma jogabilidade em 2D, só que agora com cenários completamente em 3D, o que é bacana, porque o cenário, além de possuir diversos elementos interativos, ele é bem dinâmico e vivo. Quando você bate no chão, por exemplo, as folhas das árvores presentes se mexem, juntamente com diversos outros elementos. E a animação dos personagens durante a movimentação segue com um incrível padrão de qualidade. Aqui a gente vai encontrar uma boa variedade de inimigos e uma excelente direção artística na modelagem deles. O design das fases é rico, para dizer o mínimo, e com certeza você não vai sentir que a experiência está sendo visualmente cansativa ou enjoativa, e eu particularmente gosto muito disso, principalmente em jogos de plataforma 2D, que contamos com um número extenso de fases. Donkey Kong no Wii é sem sombra de dúvidas uma experiência tanto para quem curte jogos do gênero, e graficamente falando, posso afirmar para vocês com toda certeza que ele é um jogo que pode ser jogado facilmente nos dias de hoje. Mas galera, até aqui não é muito difícil da gente encontrar gráficos que sejam visualmente bonitos nos tempos atuais. O estilo gráfico de Super Mario Galaxy e de Donkey Kong facilitam isso por não terem um compromisso com a representação da realidade. E é por isso que agora a gente vai deixar as coisas um pouco mais sérias gradativamente, para a gente poder ver até onde o Wii consegue ir.
Chegamos assim no ano de 2009 para poder falar sobre Cursed Mountain, um survival horror que nos coloca na pele de um alpinista para poder explorar uma montanha no Himalaia em busca de seu irmão desaparecido por buscar um artefato. Graficamente falando, esse daqui até agora é o jogo que mais apresenta altos e baixos no vídeo. O jogo tem aqueles principais elementos survival horror: exploração, ambientação tensa e um clima sombrio, tudo isso adaptado para um ambiente montanhoso. Mas primeiro vamos começar falando positivamente sobre ele. Como o jogo se passa no Himalaia, as seções com a neve densa e a névoa que dificulta a nossa visão são extremamente importantes, e sem sombra de dúvidas o jogo representa isso muito bem. Os flocos de neve são jogados na tela em uma quantidade surpreendente e é difícil ver o que está na nossa frente. Os cenários internos são muito bem construídos, pensando em passar uma atmosfera de solidão e terror psicológico, e são muito bem ambientados na cultura local. A modelagem do personagem principal também é aceitável e os efeitos de iluminação seguem pelo mesmo ritmo, só que agora a gente precisa falar como a experiência fica dividida graficamente falando. O jogo traz diversas texturas em baixa resolução na construção dos vilarejos que surgem no meio da campanha e também acaba tendo uma quebra de imersão quando as animações aparecem, porque elas são narradas por imagens estáticas. E honestamente, quando isso acontece, nem parece que a gente está dentro do mesmo jogo, porque a diferença é discrepante. Outro ponto que prejudica muito é a falta de criatividade nos inimigos, que além de serem fracos esteticamente falando, quase não é encontrada uma variedade neles. Cursed Mountain pode ser interessante em 2020 se você não tiver nenhum outro jogo de terror para poder jogar, mas já adianto para vocês que é uma experiência facilmente esquecível com gráficos cheios de altos e baixos. Eu particularmente acho que a gente vai encontrar melhores opções nesse vídeo ainda. Mas olha, é chegando no ano de 2008 que a gente se depara com um dos títulos mais assustadores do console, Fatal Frame 4. Fatal Frame nasceu na 6ª geração de consoles, tendo versões para PlayStation 2 e Xbox, onde somente o terceiro título da franquia tinha sido exclusivo para o console da Sony. Até que a Nintendo resolveu ser coproprietária dos direitos dela, fazendo a compra, é claro, o que fez com que a sequência de Fatal Frame 3 fosse lançada com exclusividade para o Nintendo Wii. A série sempre abordou a cultura japonesa para poder trazer elementos de terror, e a única arma que a gente tem dentro de todos os jogos da franquia é uma câmera, completamente fora do comum, né? Que acabou ganhando muito destaque graças aos novos controles do Wii. Para poder pegar os itens, por exemplo, o nosso personagem vai lentamente aproximando a mão até que a mão chegue no item. E a câmera vai dando uma ênfase absurda nisso, criando muita tensão nesse momento. Às vezes rola um jumpscare, mas pode ficar tranquilo que não é nada apelativo. Graficamente falando, o game brilha em diversos aspectos, a começar pela ambientação, que é bem antiga e passa um sentimento de abandono, representando muito bem localidades mal assombradas do Japão. O trabalho com luzes também é muito bem feito, possuindo uma boa iluminação para o padrão do console, e não fazendo nenhuma apelação para um cenário completamente escuro, que é muito comum em jogos de terror só para poder dar aquele jumpscare bem apelativo, né? Não é o caso aqui. É fácil você se sentir apreensivo durante toda a jogatina, mas apenas por conta da atmosfera. Inclusive, um detalhe bem legal é que os protagonistas deixam bem claro que estão com medo enquanto você está movimentando eles, através de expressões corporais que acontecem em tempo real. Isso é muito interessante. Quanto à modelagem dos personagens, não é muito difícil você perceber que a gente está falando de um game de Nintendo Wii, só que a gente precisa deixar claro que é um game para Nintendo Wii muito bem feito, e isso faz toda a diferença. Os personagens são muito bem acabados, com vestimentas bem detalhadas, principalmente para as personagens femininas, que têm uma movimentação fluida nas suas roupas. Quando você joga Fatal Frame 4, a sensação é que de fato não é um jogo atual, mas ainda assim é um jogo tão bem feito que quando você joga nos dias de hoje, a experiência visual não te incomoda. Sem sombra de dúvidas, é um jogo que eu recomendo muito para o ano de 2020. E agora, só pra gente encerrar com chave de ouro, a gente vai voltar pro ano de 2009 e chegar a uma franquia de terror extremamente renomada, que recebeu um jogo com foco no Wii, para poder usar todos os recursos do controle na tentativa de passar uma maior imersão. E conseguiram. Tô falando de Silent Hill Shattered Memories. O jogo já apareceu aqui no canal tem pouquíssimo tempo e eu falei bastante dele na versão de PS2 que ele recebeu, que foi baseada na versão original, que é justamente a versão de Wii. Então se você quiser conferir depois desse vídeo, vai estar aqui no card, beleza? Silent Hill Shattered Memories é um caso bem peculiar. A gente está falando de um jogo da franquia lançado para um Nintendo Wii, PS2 e PSP, enquanto na verdade a franquia já estava rolando em consoles visivelmente mais poderosos, como o Xbox 360 e PlayStation 3, graças a Silent Hill Homecoming.
Mas o fato é que mesmo que teoricamente isso gere uma certa responsabilidade com relação à expectativa técnica que a gente cria em cima do próximo jogo, porque já havia visto um game da saga em um console mais poderoso, o Nintendo Wii conseguiu trazer uma versão excelente aqui, sem desapontar. O sistema de jogabilidade era relativamente similar ao que a gente encontrava em Fatal Frame 4. Você usava o sistema de controle de movimentos para movimentar livremente a lanterna do personagem e a câmera era trazida para bem próximo do ombro, como também aconteceu em Resident Evil 4 e também com Silent Hill Homecoming para a 7ª geração de consoles. Isso naturalmente traz o personagem mais para perto da gente, então se sentir na pele de Harry Mason não é um problema aqui. A gente se sente e definitivamente não é pouco. O jogo se trata de uma reimaginação do primeiro game da saga, mas é uma reimaginação no sentido literal, possuindo gráficos incríveis para a plataforma. Os modelos dos personagens são muito competentes com expressões faciais muito boas, mas isso nem de longe é o que me chamou mais a atenção nesse jogo. O que de fato me chama muito a atenção para ele é o cuidado com os efeitos de iluminação que ele possui. O jogo possui efeitos de iluminação indireta e sombras dinâmicas criadas pela luz da lanterna, e isso é muito surreal para um console como o Nintendo Wii, fazendo com que a maioria dos objetos tenham sombras e os cenários ganhem bastante profundidade, graças à iluminação indireta. Inclusive, os cenários na versão do Wii são compostos com diversos objetos que usufruem de efeitos de reflexo e transparência, o que enriquece ainda mais o número de detalhes, e eu tenho que dar muita ênfase nisso, porque são efeitos muito mais complicados de serem reproduzidos. E acredito que com tudo isso dito, não preciso nem dizer que sem sombra de dúvidas, o jogo é facilmente jogável hoje em dia, né? Silent Hill Shattered Memories é sem sombra de dúvidas um jogo incrível para a saga Silent Hill e merece ser jogado não só pelos gráficos, mas também por toda a experiência que ele consegue entregar. Mas galera, no mais era basicamente isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo da gente dando uma olhada em alguns gráficos de jogos pro Nintendo Wii agora em 2020. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Lembrando que são vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário, beleza? Minha rede social vai estar aparecendo aqui e também na descrição desse vídeo. Se quiser trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso. Um grande abraço e até a próxima.